Louvar ao Senhor. Aleluia. Como é bom, igreja, poder entender o que o Senhor fala e ter a certeza, né, que o Senhor deu a palavra tão incrível. Eu ali sentado, o Senhor só falava, meu coração está vendo como eu faço do jeito que eu quero. Aí eu falei, eu sei, Pai. O Senhor me deu um foco e aí Ele fez é outro. Sou eu, Ele falava, eu sei, Jesus. Eu cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. De primeira instância, eu quero agradecer a Deus por tudo. Não sei se todos ficaram sabendo, mas eu peguei Covid pela segunda vez. Não só eu, como minha filha também, a Melissa. Dessa vez foi um pouco mais complicado, porque eu cansei muito mais. E eu senti bastante dor no peito, então foi complicado para mim. Eu fiquei praticamente uma semana sem fazer nada dentro de casa. Eu praticamente ficava só com o Isaac e o Reinaldo, depois que chegava do serviço, fazia tudo o que tinha que fazer. E eu louvo a Deus por estar aqui. Porque essa doença, ela leva, e muitos acham que não, mas ela leva. E para a honra e glória do Senhor, igreja, tanto o Isaac, meu pequeno tem 1 ano, como o Antônio, e o meu esposo, e o meu sogro também, ficaram bem para a honra e glória do Senhor. E a Melissa também está bem agora, graças a Deus. Então, agradeço as orações da igreja, agradeço a Deus por tudo. Glória a Deus por isso. E vamos lá. Eu comentei até com a bispa que o Senhor já havia me dado a palavra, porque ela perguntou para mim, filha, você vai conseguir ministrar? Falei, bispa, a gente, né? Eu estou bem, para a glória de Deus. Então vamos lá. Eu falei para ela, cansar a gente cansa. Eu paro, respiro, mas farei o que o Senhor mandar. Vamos abrir as nossas Bíblias, igreja. Em Lucas 10, a partir do 38. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele já havia me dado um esboço no começo do mês. E aí ontem eu falei pro Reinaldo, eu falei, depois que você dormir, que eu vou colocar o Isaac para dormir, eu vou ler de novo. E estava no outro caderno, e como eu ganhei esse daqui da Mel, aí eu falei, eu vou passar para cá. O senhor fez assim, você vai ler o que você escreveu, mas você vai passar o que mandar. Eu falei, tá bom. Fui escrevendo, é algo muito bonito, né, que a gente aprende muito a escrever, aí aquilo vai falando com você vai se enchendo, vai falando, nossa, que coisa linda. Aí o culto começou, eu falei para o Senhor, eu falei, Pai, confirma, né, porque a gente precisa, né, dessa confirmação, para que não seja nada de nós, né, para que não venha ser algo que falar, foi porque eu escolhi. E o Senhor, Ele confirmou em cada detalhe. E o foco do Senhor nessa noite, igreja, é que a palavra em si, ela fala de Marta e Maria. Ela foca ali nas irmãs. Só que o foco meu e seu é Jesus Cristo. É como o Senhor, Ele foi até a casa dela e Ele cuidou de cada uma das irmãs, assim como o Senhor cuidará de mim e de você. E se cada um prestou atenção no culto hoje, igreja, o Senhor, Ele falou em cada detalhe. E como o Senhor, Ele está aqui e Ele está lá dentro da sua casa também. Louvado seja Deus por isso. Vamos estar lendo? Eu vou ler ali. Vamos ler do 38 até o 42. Eu leio um e a igreja outro, amém? Lucas 10, 38 diz assim: E aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. A igreja prestou atenção que ela recebeu ele, mas ele já estava indo lá. Então ele vai, igreja. Ele vai na onde a gente menos imagina. A gente está aqui e o Senhor está cuidando de lá. Nós estamos aqui e o Senhor, Ele visita cada um de nós. Ele visita o nosso interior, Ele visita sim a nossa casa, e Ele cuida dos nossos que estão lá. O 39 é a igreja, em nome de Jesus. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O 40 diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude.
41. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E o 42 diz assim: E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia! A igreja pode se assentar em nome de Jesus, as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus por isso, igreja. O Senhor, tanto no primeiro esboço como nesse segundo agora, o Senhor ele me focava muito nas irmãs. E em como cada uma delas escolheu o mal. Ana, pode voltar para mim, pelo amor de Deus, lá no 38. É algo assim tão incrível como o Senhor ele falava muito ao meu coração, igreja. De qual escolha que nós temos que ter todos os dias. Será que a gente coloca o que como prioridade? E quando o Senhor ele me deu essa palavra, eu falei para Deus, eu falei, Pai, é uma palavra assim tão bonita. E eu coloquei nesse outro caderno, porque é um caderno de esboço particular meu, não é tipo de ministração. É só ali quando a gente começa a escrever, que a gente tem ali uma palavra que o Senhor nos dá, que a gente vai estudando um pouquinho. E aí eu fui escrevendo e deixei. E aí quando a Ana já tinha, não lembro se ela já tinha colocado a escala ou se foi depois, né, desse momento que eu tive com o Senhor falava para mim, tá vendo, é essa palavra. Eu falei, amém, gente, eu vou continuar, né, ali, meditando, lendo, para que o Senhor fale comigo primeiro, porque a gente tem que escutar o Senhor falar. E aí quando, ontem, né, novamente quando eu fui ler, eu fui fazer o esboço certo, né, da ministração, por se dizer assim, o Senhor, ele me dava ali um foco nas irmãs. E o versículo 42, que é o versículo chave a qual o Senhor havia me dado, né? E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Só que é algo tão incrível que dentro desses são 38, 39, 40, 41, 42. São 5 versículos essa passagem. Ela é tão pequena, mas ela tem um contexto tão grande. Ela tem um profundo tão grande. E o Senhor ele fala muito ao meu coração no sentido de nós estarmos atentos e receber o Senhor. Porque é tão fácil, igreja, a gente, como já foi dito hoje, vir para a igreja, cultuar, mas ter ali aquela intimidade, ter ali aquele momento seu, é lá no particular. Nós conversamos muito, eu e a missionária, que o particular mesmo ali é você quando você está sozinho. E você fala assim, ixi, aqui eu não tenho a bispa, eu não tenho os pastores, eu não tenho meu amigo, eu não tenho ninguém. Aí é você e o papai. Aí o Senhor ele vai trabalhando dentro de você, ele vai te mostrando coisas que muitas das vezes aqui, depois é confirmado. Aí é incrível isso. Então vamos lá, gente. Eu vou colocar da maneira que o Senhor me deu, só que o que eu digo para a igreja e o que o Senhor falava comigo. O foco sim, a palavra em si ela fala de Marta e Maria, as escolhas de que ambas as irmãs tiveram. Só que o foco de tudo isso é que o Senhor estava ali. E a escolha que elas fizeram contrabalanceou muito a vida de cada uma. Só que o foco é Jesus Cristo, igreja. O Senhor ele já disse de diversas maneiras nessa noite que é Ele, e não é mais ninguém. O 38 eu não vou ler aqui na minha Bíblia, que é diferente ali da versão da Ana, mas acho que ela vai colocar ali. Vamos ver se é. Ali disse assim: E Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram ao povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Aqui já começa o Senhor falando bem assim para mim: Filha, que a palavra já corre para nós, que a gente já sabe disso, você tem que receber na sua casa. Aí eu falei: Jesus, eu espero que eu esteja recebendo o Senhor na minha casa. E aí ele falava: mas não é a sua casa ali, vamos dizer assim, a casa física, é dentro do seu coração. Aí eu falei assim para Deus, eu falei: Pai, eu sei que tem muitos momentos que a gente se fecha, que eu me fecho. E aí ele falava: é nessa hora aí que eu quero ver você se abrindo para mim, porque eu estou do seu lado e você não está em ver. Aí eu falei: eu sei, papai. Ele falava: e essa é a pergunta que você vai fazer para mim, Leite. E essa pergunta eu faço para cada um de vocês. No momento da dificuldade, quando o coração está mais doído, e o pai está ali, né, dando aquela batidinha, dando aquela cutucadinha no ombro, será que a gente está ouvindo ele?
Marta estava tão ansiosa que eu acho que no momento que ela soube que Jesus ia, aquela mulher já fez a festa e ao mesmo tempo a ansiedade bateu dentro dela, que ela queria que tudo ficasse perfeito. Ela queria que nada fugisse do controle das mãos dela. E ela achava que se ela fizesse tudo aquilo que ela fez, que nós vamos ver para frente, ia ser bom. Só que, na verdade, a gente sabe que a visita do Senhor era para transformar tanto Marta como Maria e cuidar de áreas que nem elas não sabiam. E é isso que o Senhor vai fazer comigo e com você, assim como o Senhor fez comigo em casa. E mais ali, sentada naquela cadeira, o Senhor falava para mim, você entende a importância de você compreender aquilo que eu quero falar? E esse é o foco, igreja. Quando nós entendemos o Senhor e compreendemos dentro de nós aquilo que Ele quer falar, é surreal, porque transforma. O 39 disse assim: Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que Ele ensinava. Você vê a diferença? Marta, ela recebeu. Ela abriu as portas da casa, creio eu, que eu fiquei imaginando a cena. Eu lembro do pastor Eduardo falando, a gente viaja até umas horas. Aí eu imagino ela vem na porta, falando, Jesus, entra, se assenta, tal, eu vou lá na cozinha passar um café. E eu lá, eu acho que já era mais de 1 hora da manhã, eu lá escrevendo e não além. E Marta, Maria, o que ela fez? Ela viu Jesus chegar, creio que ela também o recebeu. Só que no mesmo instante, ela se derramou aos pés do Senhor. Porque o que ela queria? Ela queria ouvir do Senhor. E se eu e você, nessa noite, viemos aqui para ouvir o Senhor falar, Ele falou. Não ouviu quem não quis. Ele falou. Ele falou do começo ao fim, e algo tão engraçado que você fala assim, Jesus, que coisa linda. Porque é só Jesus que faz isso, igreja, porque não é nas nossas palavras. É a palavra do Senhor, é ela que traz a vida para nós. É ela que nos faz enxergar e ver o quão bom o Senhor é. Aí eu ainda fiquei pensando assim, eu falei, é tão bonita essa passagem, a gente sabe que cada um deles esteve ali com o Senhor. E o Senhor falava assim para mim, filho, eu não estou fisicamente do seu lado. Eu não consigo, pegar na mão assim de Jesus. Elas tiveram. Tanto que Maria, a primeira coisa que aquela mulher fez, ela fez o quê? Ela se prostrou aos pés do Senhor. Ali eu acho que eu fico assim pensando, ela devia olhar para ele assim com aquela cara de gente, que lindo. Deixa eu ouvir ele falar. Enquanto Marta estava lá, toda atribulada lá na cozinha, creio eu, ela estava ali absorvendo os ensinamentos do Senhor. E é isso que o Senhor colocou nessa noite para nós. É para que nós estivéssemos atentos para ouvir os ensinamentos do Senhor e absorver a boa parte, a palavra dele, os ensinamentos dele, o livramento dele, de ouvir, como já foi dito, para aqueles que estamos ansiosos e preocupados, se o Senhor cuida de mim, de você. E é lindo, igreja. Eu, de verdade, nessa passagem, uma passagem mega conhecida, que a gente já ouviu, já leu. Nós louvamos, as irmãs, o louvor que fala de Marta e Maria. Mas quando o Senhor ele coloca para a gente ministrar, é uma coisa que ele fala muito mais. Ele vai muito mais além. E é lindo demais. 40, né? 40. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí eu pensei comigo, eu falei, que desaforo lá. Eu acho que Jesus devia olhar para ele e falar, minha filha, vai devagar um pouquinho. Aí eu ainda fiquei pensando, eu até marquei, eu falei, será que Jesus, a gente sabe que ele era calmo, mas eu creio que em momentos ele era muito sério. Então eu penso assim, que ele olhou para ela com um olhar sério, mas ao mesmo tempo com aquela voz mansa, que é o que ele responde para ela no 41. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. E aí essa pergunta que o Senhor ele faz para mim e para você. As preocupações ao nosso redor, do que a gente passa, das nossas provas, das nossas lutas, das situações que eu e você passa, que infelizmente a gente passa.
A gente não é isento de não passar. Eu me aproximei ali da Vitória para dar paz do Senhor para ela, ela perguntou como eu estava, e aí a gente conversou, né, bem rápido antes do culto iniciar, e aí ela falava, é tão difícil, né, que a gente tem tantas preocupações, tem tantas provas, tem tantas lutas, e ali ela mesma falou, mas o Senhor cuida de tudo, né? Eu falei, cuida, Vi. Aí eu agradeci a Deus porque é incrível a gente ver esse cuidado do Senhor em todos os momentos. Porque por mais que a situação esteja tão maluca, o Senhor ele está ali sempre atento às nossas vidas e Ele está querendo o quê? De mim e de você. E nesses momentos que a nossa cabeça ela bagunça, ela dá uma travada, vamos dizer assim, com tanto problema que a gente se sente tão sufocado, que de vez a gente correr para, sei lá, para pedir um conselho para alguém, a gente se assente e fala assim, pai, eu não consigo, como a bispa disse. Pai, eu não tenho solução, eu não tenho rumo, e agora? Aí o Senhor ele vai nos dar essa direção. Ele nos vai mostrar que o caminho é esse. Ele vai falar, filha, aqui é isso que você tem que fazer, é aquilo que você tem que fazer. Então, quando Marta estava ali toda afadigada, toda preocupada, porque ela estava lá na cozinha, toda ali, né, se preocupando em arrumar. E aí o Senhor ele me colocava muito assim, que a arrumação da casa, ela não era errada. Só que o momento foi errado. Por quê? Ela deveria ter se preocupado assim antes, eu creio que ela já estava. A Bíblia não relata que, tipo assim, quanto tempo antes ela estava se preparando, se Maria estava ajudando. Só que a gente sabe, como mulher, que quando a gente começa a arrumar, a gente arruma. Só que pensa assim, você tem uma festa que você está dando na sua casa. E aí você sabe que a Ana vai chegar. Aí você está lá toda arrumando, lá se preocupando, né, montando mesa, arrumando todas as coisas. Quando a Ana chegar, o que você vai fazer? Você vai fazer sala. Você vai falar, se tiver que fazer mais alguma coisa, depois eu faço. Eu vou dar atenção. Não, Marta, ela estava ali tão preocupada, tão agitada, como diz a palavra, que ela não se preocupou que Jesus estava ali. E o nosso Jesus, igreja, ele é o único que pode arrumar as bagunças das nossas vidas. Tanto bagunça que às vezes a gente está em alguma situação, alguma prova, alguma luta, mas a bagunça interna. A gente sabe que bagunça não é de Deus, a gente sabe que o Espírito Santo ele gosta de habitar em lugares que é arrumado. Só que quando a gente entende que a gente tem que tirar aquele tempinho para o Senhor, ali, Marta e Maria, elas tiveram uma visita física, papai esteve ali. Hoje a gente não tem, mas não é por isso que o Senhor não está comigo com você. Não é por isso que quando chega ali no momento que você fala assim, eu vou, que nem a gente fala do dízimo das ofertas, muitas das vezes eu e as meninas conversamos, que a gente tem que tirar logo o primeiro horário da manhã para começar a falar com o Senhor. É claro, a gente é ser humano, o ser humano trabalha, o ser humano estuda, a gente é dono de casa, a gente tem família. Só que tudo isso, igreja, eu digo porque nós vivemos isso todos os dias. Não é mais importante do que o Senhor. O nosso casamento não é mais importante do que Deus. Os nossos filhos não é mais importante do que Ele. O nosso trabalho não é mais importante, porque se nós não tivermos Deus, não tivermos Jesus, nada disso acontece nas nossas vidas. Isso daí você pode ter certeza. Porque quando nós temos ali, no momento que o pastor estava ministrando os dízimos e as ofertas, eu ainda brinquei, eu falei, eu não trabalho. Aí a gente trabalha em casa, tudo, mas eu não trabalho, né? Eu não sou assalariado. Mas ali eu orei ao Senhor e falei para Deus, falei, Pai, é tão bom quando eu posso dizimar o Senhor. E eu falo muito isso com o meu esposo, de que no começo era difícil, porque eu achava tão pouquinho que a gente devolve, né? Mas é aquilo, os 10% daquilo que eu ganho. Só que o Senhor ele me alegrava de uma maneira tão tremenda que o Senhor ele falava para mim, filha, não é o valor que você dá, é o seu momento, é aquilo que você se entrega assim, que você fala, é mais valioso. Eu canso de dizer e vou dizer isso até o dia que Jesus vir. A pastora Cláudia ela foi crucial na minha vida, de verdade. Quando ela falou para mim, falou, pastora, mas eu não posso dizimar o meu trabalho. Eu falei assim, filha, você arrumar uma cadeira, você dizima na casa do Senhor. Ela falou, não é com espécie, mas é com ações, é com atitudes, é com cuidado. E é isso que o Senhor ele requer de mim, de você. Que nos momentos que a nossa cabeça estiver tão bagunçada, que de vez a gente procurar ali naquele que mais pode nos dar a mão, que a gente procure primeiro naquele que nos deu a vida, que morreu por mim e por você.
E Ele nos visita todos os dias, mesmo naquele dia que a gente nem fala com Ele. Ele está ali nos visitando, Ele está ali cuidando de cada um de nós, Ele está ali nos ajudando, como foi dito, dando livramentos que a gente não vê. Ele está cuidando das nossas vidas, cuidando de quem está ao nosso redor, cuidando da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela que está distante, cuidando daquele que a gente muitas das vezes intercede. Ele está cuidando, igreja. Então receba a visita de Jesus nessa noite. E tenha certeza de que Ele está aqui cuidando de mim, de você. E Ele está lá também cuidando daquele que intercede, que você intercede. Porque Ele intercede por cada um de nós. Por quê? Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então, ao mesmo tempo que Ele está aqui, a sua presença ela é real, ela é notória. Ele está lá também cuidando daqueles que estão lá. E Ele cuida dos nossos corações. Então, Marta, quando ela estava ali toda preocupada, que ela vai, né, falar com Jesus para que Ele mandasse Maria levantar e lá ajudar ela, Ele vai e responde para ela: uma coisa só é necessária. E aí o versículo 42 diz: mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. A atitude dela, a ação dela de falar assim: Jesus chegou, Jesus chegou, aleluia, eu vou me sentar e vou ouvir o que Ele vai falar, os ensinamentos que vai sair. Ainda eu até escrevi mais para frente ali no caderno. Pensa assim, ela sentada ouvindo aquela voz doce dele falando: ai, que coisa linda. E nós ouvimos o Senhor assim, né? Cada um tem uma experiência que muitas das vezes é compartilhada conosco, da maneira que o Senhor já falou, né? Muitas das vezes Deus fala com aquela voz mais firme, filho, né? Às vezes com aquela voz mais suave: ô filho, meu, vem cá. Então é no momento que a gente está precisando, o Senhor Ele fala de uma maneira. O abraço que o pastor Eduardo te deu, filho, se você entendeu, porque eu senti ali, eu não estava nem junto, mas o abraço que o pastor te deu foi o próprio Senhor te dando. Porque as suas preocupações, elas são as preocupações do Senhor, mas o Senhor Ele te diz que não é para você se preocupar, é para você descansar, irmão. É para você tranquilizar o seu coração, que da mesma maneira que o Senhor cuida de você, Ele cuida do Nicolau também. E Ele cuida de tudo, meu Deus. Ele vai cuidar de cada detalhe, e no momento certo, como foi dito, que a vitória já está chegando, nós vamos se alegrar com a sua vitória. E tudo vai ficar bem. É necessário a gente passar. Como foi necessário o Senhor passar lá em Samaria para conhecer aquela mulher, é necessário que nós passemos as tribulações sim deste mundo. Como foi dito nessa noite, hoje, daqui para esses próximos dias, né, o inimigo já está ali abordando, nossa, tanta coisa que a gente não tem nem noção. Eu fui no mercado esses dias com a minha filha e vi duas jovens. Tipo, na minha ideia, as meninas deviam ter uns 15 anos mais ou menos. E elas estavam ali vestidas, adornadas ali, né, com as roupas lá. E eu no caixa ali passando as coisas. E eu olhei assim para elas e falei: ô Jesus. Porque a gente se alegra, né, de ver os nossos filhos na presença do Senhor. É lindo ver a Ana, a gente é uma jovem aqui na presença do Senhor. Aí tem as crianças, né, a Kemi, o Enzo, a Melissa, o Antônio, que eles se alegram de vir para a casa do Senhor. E eu vi aquelas duas jovens, eu falei: ô Senhor, o Senhor um dia, né, se elas tiverem essa liberdade, que o Senhor possa ir de encontrar elas, né, e fazer essa transformação. Porque é só o Senhor que faz, igreja. Aquela transformação que muitas das vezes a gente busca para o nosso ente querido, para o nosso pai, para as nossas irmãs, é só o Senhor que pode. O que basta em nós é continuarmos orando, continuarmos intercedendo, porque no momento certo o Senhor vai lá e cuida de cada um deles. Então, o que o Senhor Ele continua falando ao meu coração e fala com a igreja dele. Eu não li nada do que eu escrevi, e eu louvo a Deus por isso, porque nós somos servos. Como foi dito, somos dependentes dele. E quando nós nos disponibilizamos e falamos com o Senhor: Pai, nos use conforme a sua vontade, é para que isso aconteça. Quando aqui no altar tem a nossa bispo, os pastores, né, eles brincam falando que o Senhor Ele confirma, que é algo tão bonito que eles chegam, escrevem, faz, acontece, chega aqui o Senhor faz assim: espera aí, não. E é lindo que quando vem com a gente fala assim: Senhor, é o Senhor, não é de mim. Então, igreja, independente das nossas lutas, das nossas provas, dos nossos momentos de tribulação, porque nós também temos. E o Senhor, Ele fala: seja um pouquinho Marta, que tem ali o cuidado de preparar as coisas, de deixar tudo organizado.
Mas quando o principal convidado chegar, fique como Maria, se assente aos pés dele, ouça ele falar, ouça os ensinamentos, a direção, porque ele dá. Ele fala comigo, com você, e muitas das vezes a gente não ouve, mas que nós possamos a cada dia nos atentar de falar para o Senhor: Pai, se de alguma maneira eu não consigo ouvir ao Senhor, retira de mim aquilo que atrapalha, tira de mim aquilo que me faz me afastar do Senhor. E eu fico muito pensativa porque o mundo está tão querendo nos tragar de todas as maneiras, que o que ele faz? Ele incentiva você a tirar o tempinho que você deveria ter com o Senhor para mostrar outras coisas. Aí a gente, né, se lembra de tudo que já foi dito aqui, né? Aí tem Netflix, né, pastor? Tem as coisas que a gente tem no dia a dia. Então, a gente tem que colocar em mente que a prioridade é o Senhor, igreja. É Jesus Cristo que morreu por mim, por você. E foi Ele também que cuidou quando Ele ressuscitou, que Ele foi lá e falou que iria voltar lá para a morada, Ele iria ficar lá junto com Deus. Mas Ele também disse que o Consolador Ele iria enviar. Então, quando nós pensarmos de alguma maneira, mas será que vale a pena? Vale a pena. Mas será que se eu continuar vai valer a pena? Vai valer a pena. Continue chorando, continue muitas das vezes mancando, como foi dito hoje. Quando chegar o tempo de que as nossas pernas não aguentarem mais, que Deus possa levantar, em nome de Jesus, um abençoado para ir lá. Assim como o nosso pastor, ele está sempre ali, né, nos contando, né, como o Senhor ele usa ali a vida dele, para que ele vai buscar, né, aqueles que estão sedentos. Então hoje eu e você, igreja, nós escolhemos a boa parte, escolhemos estar na presença do Senhor, mas não esperando que Ele vai falar, você vai receber aquilo que você quer. Ele dá a vitória, mas venha por Ele, porque é só Ele, igreja, não é mais ninguém. Esse mundo ele não está mais brincando, o inimigo não está mais brincando. O que ele quer realmente é ceifar as vidas. E muitas das vezes a gente acha que aqui dentro ele não vai tentar também, mas ele tenta. Ele nos faz ficar tristes, preocupados, ele nos faz ficar dispersos, né? Marta estava ali toda tarefada e ela deveria estar nos pés do Senhor, igreja. Então, se eu e você hoje, nessa noite, nós viemos aqui, entrega, igreja, entrega tudo para o Senhor, coloca assim, fala assim: Pai, das minhas forças eu não tenho, eu já não consigo mais, ou se eu der mais um passo, acho que é capaz de eu cair, tropeçar, rolar para baixo. Aí o Senhor ele faz, igreja, de maneira sobrenatural. Ele segura na minha mão, ele segura nas suas mãos e nos faz enxergar um caminho novo, como foi dito. Aquele povo ali, os abençoados estavam lá, ficaram a noite inteira, né, mesma, tentando pegar os peixes, nada que os homens pegaram. E olha que a gente sabe que eles eram profissionais, né? Mas não. Quando chegaram lá na presença do Senhor, o Senhor foi categórico. Joga lá do lado direito que vai. Então é a direção do Senhor. Quando Ele nos dá a direção, igreja, você pode ter certeza que tudo vai bem. Aqui é o qual o Senhor colocou dentro do meu coração. Eu louvo a Deus por essa palavra, igreja, porque já não é de hoje que eu tenho pedido muito para Deus, para que o Senhor primeiro faça em mim, para que eu tenha, mesmo diante de cansaços, diante de situações. O meu filho, eu amamento ele ainda, então tem madrugada que, o Isaac é uma bênção, porque ele está ali, né, querendo mamar e ele não dorme, e aí a gente sabe que, tipo, nós não dormimos à noite, quando chega de manhã tá todo mundo só caminha, né. Aí eu falo pro Reinaldo, eu falo: vida de verdade, hoje eu estou cansado. Só que, meu pastor, misericórdia, não vou nem falar do pastor Marcelo, esse abençoado, que o pastor nem dorme. Mas é incrível como o Senhor ele te dá forças para que você continue, para que você faça assim: Pai, não é nas minhas forças, é nas forças que o Senhor me dá. Então eu recebo essa força e que a igreja possa receber essa força também em nome de Jesus. Que a cada um possa receber a visita do Senhor, porque o Senhor foi de encontro a essas mulheres e o Senhor está indo de encontro a cada um de nós para trabalhar dentro de nós
Essas mulheres, elas optaram, cada uma fez a sua escolha. Que hoje nós possamos fazer a escolha de se atentar ao que o Senhor quer, a ouvir as palavras doces do Senhor e falar para o Senhor: Pai, me ajude naquilo que eu não consigo. Amém? É só até aqui. Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Amém?